Romanos 2, versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditarmos um pouco na quarta e quinta virtude do fruto do Espírito Santo, que se chama benignidade e bondade. Nós já vimos o amor, a alegria, a paz e a longanimidade. Hoje nós veremos benignidade e bondade, a quinta e a sexta, melhor dizendo, virtude do fruto do Espírito Santo para as nossas vidas. Então, amados, nós veremos que nós, como cristãos, um crente, quando é cheio do Espírito Santo, ele tem um coração benigno e bondoso e tem relacionamentos saudáveis uns para com os outros e principalmente com o seu próximo. Estes evitam discussões, disputas e tantas outras coisas que possam surgir, polêmicas que acontecem na vida de todo ser humano. Por isso que o conselho de Paulo a Timóteo foi para que ele fugisse das discussões, das polêmicas, dos debates acerca da lei, pois tais discussões são inúteis e não acrescentam nada de fé na vida dos irmãos. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 9. Hoje vamos abordar não apenas mas duas virtudes do fruto do Espírito Santo, que são benignidade e bondade. Embora, amados irmãos, sejam termos bem parecidos, veremos que há diferenças entre benignidade e bondade. Por que benignidade vem primeiro e depois é que vem a bondade? Por isso que eu fiz questão de trazer essa meditação desta noite acerca dessas duas virtudes do fruto do Espírito Santo, porque muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Não, benignidade tem as suas diferenças e bondade também tem as suas diferenças. São bem parecidas, mas não são a mesma coisa. Uma está ligada à outra, né? Como nós vamos ver aqui. Então, a nossa mensagem nesta noite, nós vamos ver apenas 2 pontos: o que é benignidade e bondade, e o segundo ponto é que nós devemos manifestar a benignidade e a bondade de uns para com os outros, não apenas entre os irmãos, mas até com as pessoas incrédulas, com todo aquele que diz que é o nosso próximo, aquele que está bem próximo de nós e que Deus coloca à nossa frente em nossa vida. Então, em primeiro lugar, o que é benignidade e bondade? Amados irmãos, uma boa ajuda para que nós possamos entender
o que é benignidade, é ver o seu antônimo. Nós já estudamos, sabemos bem o que é antônimo, o contrário, né? Então, o oposto de benignidade é malignidade. Aquele que não é benigno é maligno. E o contrário de bondade é maldade. Aquele que não é bom, não age com bondade com o seu próximo, é uma pessoa má. Então já poderíamos parar por aqui e dizer: olha, benignidade, quem não é benigno é maligno. Quem não usa de bondade é maldoso, usa de maldade. Então, amados irmãos, vejam só, tanto a malignidade como a maldade, que é o oposto de benignidade e bondade, procede do coração humano como consequência do nosso pecado original. Todos nós somos malignos por natureza. Todos nós já nascemos com a maldade em nossos corações. Não foi à toa que João, no seu evangelismo, né? Ou podemos dizer, na sua doutrinação, ele chamava o povo de raça de víbora, serpentes. Hoje as pessoas usam as palavras mais adocicadas para confrontar o pecador. Mas, na verdade, nós somos raças de malignos. O pecado causou isto em nossos corações. É importante saber que a malignidade são interiores, estão ligadas ao coração humano. E Jesus diz isso de uma forma bem clara. Há pessoas que não aceitam isso, mas Jesus diz, ainda bem que Jesus disse que nós somos malignos. Você sabia disso? Lá em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23, veja o que é que diz: pois é do interior do coração dos homens que procedem o quê? Os bons pensamentos? Não. Os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, olha aí, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro, e isso é o que contamina o homem. Jesus, ele foi bem objetivo. Ele nunca escondeu nada para o ser humano, para o pecador. É lá do nosso interior. Todos nós somos maldosos. O mal está implantado em nossos corações. Mas é interessante também que Jesus, ainda em Mateus 7, 11, ele diz que apesar de ainda sermos maus, ainda assim podemos fazer algum bem. Mateus 7, 11 diz: se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aí aqui pode estar dando uma confusão na nossa mente. Jesus disse que nós somos maldosos, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que nós podemos fazer algum ato de bondade ainda. Realmente, vamos entender aqui, amados irmãos, porque o homem, aquele que não é salvo, que não ainda recebeu a graça de Deus, ele, quando faz o bem, ele o faz por interesse próprio e se gloria de suas obras, achando que por meio delas alcançará a salvação. Mas o homem espiritual, quando ele faz o bem,
Não faz por interesse ou para a sua própria glória. Ele faz tudo para a glória de Deus, com gratidão por ter sido salvo, e agora ele passa a praticar as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, amados irmãos, até as boas obras em nós como crentes, as boas obras foi Deus que preparou de antemão. Não somos nós que praticamos as boas obras, mas as boas obras que Deus já de antemão preparou para que andássemos nela. Por isso que não traz glória nenhuma para nós crentes, porque até as boas obras que nós praticamos, foi Deus que já preparou no seu decreto para que nós andássemos nela. Por isso não traz nenhuma glória para ninguém. Diferentemente do homem que não é salvo, quando ele pratica algo de bom, ele se vangloria, querendo ser visto por todos, para que receba os aplausos dos homens. Os homens deem nota a ele ou a ela. Por isso que o cristão tem que fazer, trabalhar para o Senhor, praticar as boas obras, agir com benignidade, como nós vimos, e com bondade, para a glória de Deus, porque o fruto do Espírito é dele, não é nosso. É tanto que diz, o fruto do Espírito, o fruto não é nosso. Então, amados irmãos, Paulo aos Coríntios, ele diz isso bem claro, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, amados, existe uma diferença entre benignidade e bondade, embora sejam termos bastante parecidos. O que é benignidade? Vou resumir. É a disposição em ser bondoso para com o próximo. E o que é bondade? Bondade faz o que é certo, é a pessoa que tem ação para agir com bondade, é quando nós somos gentis e sinceros para com o próximo. Mas, pastor, como é que nós vamos entender isso? Vamos ver primeiramente benignidade. Como eu falei, é a disposição em ser bondoso para com o próximo. E nós veremos, amados irmãos, se nós não formos pessoas benignas, nós não vamos ter disposição para agirmos com bondade, de forma sincera para com o nosso próximo. Então vejam só, benignidade implica em agir em favor de outro, independente de quem ele ou ela seja, ou que ela ou que ele faz. É algo que vem de dentro de nós, é um sentimento divino que é puro e que é honesto. Humanamente falando, amados irmãos, nós vemos essa frase, né? O sujeito só pode ser bom até que alguém lhe magoe. Não é isso que o mundo diz, não é? Nós só podemos ser bom até que as pessoas ou alguém me magoe. Mas este linguajar não pode estar na vida do cristão. Quem é benigno, mesmo a pessoa sendo magoada por alguém, ela continuará agindo em benignidade para com aquela pessoa. Eu li um artigo interessante de um autor desconhecido acerca da bondade e da benignidade. E ele expressou da seguinte forma, eu vou ler só apenas uma frase deste artigo. É um autor desconhecido, ele dizia o seguinte: se eu tiver fome
e você me der um pão para eu comer, isso é bondade. Mas se você passar geleia, requeijão ou manteiga nele, isto é benignidade. Vou repetir. Se eu tiver fome e você me der pão para eu comer, isto é bondade. Mas se você pegar o pão ainda, passar uma geleia, uma manteiga ou um requeijão, isso se chama benignidade. Então, amados irmãos, a benignidade, ela está junta da bondade. Ninguém pode dizer, eu vou fazer uma bondade, sem a benignidade estar junto. Mas eu posso dizer que estou fazendo uma bondade e não estar agindo com benignidade. Por isso que benignidade é a disposição em ser bondoso com o próximo, seja ele quem for, seja o que a pessoa faça conosco, eu vou continuar sendo benigno. O texto que nós lemos aqui em Romanos, amados irmãos, o que é que Paulo diz? Que nós não devemos o quê? Estarmos o quê? Julgando a ninguém, porque todos nós estamos no mesmo patamar. E Paulo diz, capítulo 2, versículo 1: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ao versículo 4 diz, ou desprezas, a riqueza da bondade, a tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é quem te conduz para o arrependimento. E nós sabemos aqui o contexto porque Paulo estava escrevendo isso. O judeu se achava melhor do que os gentios. E Paulo vai dizer que tanto os judeus como o grego, como qualquer outra nação, qualquer ser humano na terra, está debaixo do mesmo patamar. É a bondade de Deus, é a benignidade de Deus, é a tolerância de Deus. E como nós estamos vendo que benignidade e bondade é fruto do Espírito Santo, é do próprio Deus, nós devemos agir da mesma forma como Deus age, em benignidade, não fazendo distinção de ninguém e agindo com bondade. Devemos ser tolerantes uns para com os outros. E como eu falei, a bondade, quando ela é praticada de forma sincera, ela sempre vai estar acompanhada da benignidade. Bondade, amados, é nós fazermos o certo como Deus nos ensina, é ser gentil, é ser sincero para com o próximo. Quando nós viermos praticar bondade com alguém, devemos agir também com benignidade, seja ele quem for. Ou que nós não toleramos, ou que nós toleramos aquela pessoa, aquele próximo. Mas temos que agir, porque Deus é fruto do Espírito, e isto tem que ser evidenciado, ou será evidenciado na vida dos filhos de Deus. Como nós vimos, amados irmãos, a benignidade, ela vai além dos interesses próprios, ultrapassa aquilo que é normal, pois enxerga com os olhos lá do coração, não são os físicos. Jesus ensina lá em Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei ou abençoe os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam,
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O que é que Jesus está nos ensinando aqui, amados? Nós agirmos só com bondade? Não. Com benignidade e ao mesmo tempo em bondade. Antes de agirmos com bondade, devemos pensar com benignidade. Só assim, amados, agiremos com menos egoísmo e hipocrisia. E eu vou dizer uma frase aqui, ó. Ser bom é ser passageiro, mas ser benigno é eterno, é algo contínuo. Benignidade. Eu vou resumir aqui para nós podermos entender. Irmãos, eu posso dizer que estou praticando uma bondade com alguém e eu não estar agindo com benignidade. Como, pastor? Eu posso estar fazendo algo de bom, ajudando ali o meu próximo, mas com motivo interesseiro. Eu não estou sendo sincero, eu não estou sendo benigno, mas eu devo agir com bondade e ao mesmo tempo a benignidade tem que vir antes. Seja quem for esta pessoa, se ela me magoou ou não, ou se ele me magoou ou não, quando ela precisar de mim ou ele precisar de mim, eu vou agir com benignidade e bondade, e não apenas com bondade, deixando a benignidade de fora. Eu posso dizer que está agindo com bondade, mas por motivo interesseiro, eu estou ali com aquela pessoa, ajeitando ela, porque eu estou visando, querendo me aproveitar dela, visando algo dele ou dela lá na frente. E aos olhos de todos que estão ao meu redor, estão vendo, mas que homem bondoso, que mulher bondosa está fazendo aquilo ali. Mas Deus sabe o que há no nosso coração. Talvez eu tenha até alguma coisa contra aquela pessoa, e eu estou dizendo que estou agindo com bondade com ela, mas não estou, porque não está indo junto com a benignidade. Porque, amados, o benigno, quem é benigno, mesmo sendo magoado com alguém, mesmo que alguém faça um mal, pratique um mal contra você, você vai continuar agindo com benignidade, porque todos os dias, às vezes, nós fazemos isso com Deus, e Deus tolera, Deus nos perdoa, e age e continua agindo em nós com benignidade e ao mesmo tempo com bondade. Tem pessoas, amados irmãos, que às vezes expressam que estão fazendo um ato de bondade conosco, mas nós já sabemos pelo palavreado daquela pessoa, até pelo aperto de mão, pelo abraço que nos dá. É como alguém já disse, é como aquele abraço de tamanduá, né? Olha, estou lhe dando isso, estou lhe ajudando nisso, olha, mas as unhas do tamanduá estão lá por trás lhe garfando. Aí isso não é bondade, e nem é benignidade, se chama maldade e malignidade, malícia. Mas benignidade, amados irmãos, quando nós praticamos a bondade como fruto do Espírito, ela sempre virá acompanhado com benignidade, independente de quem seja, o que ela praticou comigo, eu vou agir com verdade, com sinceridade, porque Deus me manda, Ele faz isso comigo, e eu vou agir com o meu próximo desta mesma forma. Se agir com malícia, seja com quem quer que for, Deus está vendo. Os homens não podem estar vendo, mas Deus está vendo. Vocês podem até ser aplaudidos pelo homem, mas Deus não vai lhe aplaudir. Deus não vai aprovar aquilo que você está fazendo. Sinceridade. Então, amados,
Benignidade é a disposição em ser bondoso com o próximo em todo e qualquer momento. Não quando nós estivermos precisando dele ou dela, ou de algo dele ou dela, e demonstrarmos um ato de bondade com aquela pessoa. Não, por motivos interesseiros. Jamais passe isso em nossos corações, porque isso é ganância, é malignidade. Mas quando viermos praticar a bondade, que ela venha acompanhada com a benignidade. Eu faço porque Deus me chamou para, com disponibilidade, com alegria em meu coração. Ela não vai comigo, ou ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, ou ele não gosta de mim. Mas eu vou ser benigno e vou ser bondoso se ele ou ela precisar de mim. Isto eu faço porque eu sirvo um Deus que colocou o Espírito Santo em mim para que ele seja glorificado na minha vida. É isso. Benignidade e bondade. Por quê? Amados irmãos, a bondade, ela tem que vir junto com a benignidade. E aqui vai um conselho pastoral, viu? Jesus nos diz aqui, olha: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei o quê? Abençoe os que vos maldizem. Não amaldiçoe ele, não. Seu inimigo, viu? Não é para amaldiçoar, não. É para você abençoar, rogar por ele a Deus. Temos feito isso, amados irmãos, com os nossos inimigos? Muitas vezes nós não fazemos, nem com nossos irmãos, quando ele nos maltrata, quando aquela pessoa nos fala algo conosco que nós não gostamos. Mas a ordem de Jesus é que amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Porque eu vou entrar aqui no contexto cristão. Tem um irmão, tem uma irmã que fala algo de mim. Se o senhor soubesse, ore por ela ou por ele. Abençoe ela, não maldiza não aquela pessoa. Se está mandando a gente bendizer e não amaldiçoar o inimigo, fazer o bem aos que vos odeiam. Tem pessoa que você acha que não gosta de você, não odeie não. Faça o bem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tem alguém lhe perseguindo? Tem alguém que desculpa. Tem pessoas que às vezes, até dentro da igreja, persegue você, maltrata você com palavras, olha com você, não conversa nem com você. Sabe o que é que ele diz? Orem por elas, peça a Deus por ela, e se ela precisar de você para fazer o bem, faça o bem. Continue fazendo o bem. Isso é benignidade junto com bondade. Por isso, amados irmãos, que é algo que nós não conseguimos produzir de nós mesmos. É fruto do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode produzir isso no meu e no seu coração. Através de muita leitura bíblica, muita oração e quebrantamento diante de Deus. Eu não devo apenas conhecer a vontade de Deus e não praticá-la. Mas tem que andar junto também. Eu devo conhecer a Deus, o que Ele requer de mim, pôr em prática e agir como Ele está mandando, não é como eu quero. Porque às vezes, amados irmãos, queremos agir pela nossa razão. Por isso que tantos cristãos, às vezes, dão um mau testemunho. Têm um certo conhecimento das Escrituras, mas agem pela razão da mente. Mas a Bíblia diz que hoje nós temos a mente do Espírito, nós temos a mente de Cristo e devemos agir como Cristo age ou agiu.
E em segundo lugar, é que nós fomos chamados para manifestar a benignidade e a bondade diante do nosso próximo. Benignidade significa, junto com a bondade, a pessoa que tem uma índole boa, bom caráter e benevolente. É uma pessoa que é humana e age com bondade. E eu vou dizer uma coisa aqui, amados. Preste atenção. Essas características não são resultado de uma boa formação acadêmica ou de uma família funcional. Isso é resultado do fruto do Espírito. Vou repetir. Essas características, ser uma pessoa boa, de bom caráter, ser benevolente, humana, e haja com a bondade e a benignidade como Deus manda, não são resultados de uma boa formação acadêmica ou de uma família funcional. Porque se fosse assim, os acadêmicos aí agiriam desta forma, mas não agem. As famílias que aparentemente é uma família bem estruturada, mas não são cristãs, elas agiriam também. Uma boa educação, uma boa formação, um bom colégio, uma boa universidade, mas isso não é fruto disso. Pode ser um acadêmico, pode ser um analfabeto, ele vai ser doutrinado, ele vai ser... As Escrituras é quem vai fazer isso. Paulo diz que as Escrituras é útil para educar todo aquele nas Sagradas Escrituras. Ela educa. A educação do mundo é uma. A educação cristã é outra, é a Bíblia que educa. Não são os livros aí das universidades, mas é a Bíblia. Ela é quem educa o cristão para toda boa obra. Está lá em texto bastante conhecido, Timóteo 3,16. Antes, amados, nós agíamos totalmente contrários. Não conseguimos ser benignos ou bondosos pelos nossos próprios esforços. A benignidade e a bondade que nós estamos vendo aqui, ela vem de Deus, do próprio Espírito Santo de Deus. É a fonte de benevolência, de amor. Por isso, os irmãos lembram já as virtudes do fruto do Espírito? São 9 virtudes. Começa primeiro com o quê? Amor, alegria, paz e depois o quê? Longanimidade. Porque se você não tiver amor, se você não tiver alegria, se você não estiver em paz com Deus, se você não for longânima ou paciente, você não vai agir com benignidade e bondade conforme as Escrituras nos ensinam. Porque são virtudes do Espírito Santo que Ele trabalha em nossa vida e nós vamos agir primeiramente em amor. Nós vamos ter alegria, nós vamos ter paz com Deus e com o nosso próximo, nós vamos ser longânimos, nós vamos ser pacientes com aquele que nos afronta, com aqueles que muitas vezes quer tirar a nossa paciência, quer nos tirar da presença de Deus, falam uma coisa de nós que nós não somos, nós ficamos angustiados, nós ficamos tristes, ficamos perplexos, decepcionados. Mas Deus diz: se lembre que eu sou Deus e minha essência é amor. E esse fruto do Espírito Santo vai ser produzido no seu coração. Deus é amor, amados. Logo, a bondade e a benignidade
é uma das características na vida do cristão. Porque se eu não amo como Deus ama, eu não vou agir com benignidade e com bondade. Se eu não tenho a alegria do Espírito Santo, eu não vou agir com benignidade e com bondade. Se eu não tenho paz com Deus e com o meu próximo, eu não vou agir com benignidade e bondade sincera. Eu posso agir até de outra forma, como eu falei, me tornando um hipócrita, dizendo que estou fazendo algo para ele ou para ela, mas só por motivo interesseiro. Amados irmãos, tem um exemplo nas Escrituras que Paulo fala lá na Carta da Alegria, lá em Filipenses 4:2. É acerca de duas irmãs chamadas Evódia e Síntique, que Paulo corrige esse mau exemplo dessas duas irmãs. Não, elas mesmas não estavam agindo em benignidade e bondade de uma para com a outra. Eram irmãs que estavam servindo a Deus na igreja de Filipos, e segundo muitos comentaristas, dizem que essas irmãs se deixaram levar pela velha natureza, pois elas mesmas estavam envolvidas em alguma porfia, que é um fruto, ou melhor, é uma obra da carne. E Paulo vem corrigir a ela, que elas não pensem como elas pensavam antes. O que é porfia? Porfiar é contender. Porfiar é criar disputas. E muitos comentaristas bíblicos, uma boa parte delas dizem isso, que elas estavam o quê? Contendendo uma com a outra, pois estavam disputando alguma coisa lá na igreja. Não sabemos a diferença pela qual elas estavam envolvidas, ou o motivo pela qual também elas estavam envolvidas. Mas uma coisa é certa, que eram questões pessoais envolvidas com questões eclesiásticas. Porém, tal atitude foi reprovável pelo apóstolo Paulo. Então, Paulo exorta para que ambas acabem de uma vez por todas essas diferenças. Hajam segundo o fruto do Espírito. Que elas tenham amor uma com a outra. Que elas trabalhem na obra de Deus com alegria. Não criando contendas ou rivalidades. Que elas tenham paz com Deus, o Senhor da obra. Tenham paz com elas, com o seu próximo. Que sejam pacientes uma com as outras. Se uma magoou uma outra, se perdoem umas às outras. E hajam assim com benignidade e bondade umas com as outras. Não deixe o rancor ficar lá no seu coração guardado. E você ficar esperando só a vez de revidar. Porque o ser humano, a velha natureza faz isso. Guarda, guarda, aí quando chega o revide, diz: é agora a minha vez. Mas como cristãos, nós não podemos agir dessa forma. Por isso que a benignidade e a bondade é para ser praticada com muita lágrima, com muito clamor ao Espírito Santo, para que Ele venha agir em nossas vidas, e nós dependemos dEle para que Ele venha evidenciar essas duas evidências do Espírito Santo, como fruto do Espírito Santo em nossas vidas. O evangelista Billy Graham, ele disse que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É verdade ou não é? É muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É ou não é? Seja sincero. É fácil ser bondoso e gentil com aqueles que nos tratam bem.
Aí ele diz: mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e ainda algumas vezes nos tratam mal. É fácil, irmãos? Humanamente falando, nós conseguimos? Para isso, precisamos estar cheio do Espírito Santo. Só a terceira pessoa da Trindade habitando em nosso interior nos leva a agirmos com benignidade e bondade em todas as circunstâncias. Por isso que muitas pessoas não querem nem ouvir do cristianismo hoje em dia, porque alguns cristãos não amam como o seu mestre ensina nas Escrituras. Irmãos, a começar de mim, Deus tenha misericórdia de mim, mas eu vou dizer uma coisa: eu já ouvi de tantos incrédulos que quando eu falei do Evangelho para essas pessoas disseram: eu? Para ser crente, como fulano e beltrano? Ele não perdoa nem a sua mulher, não perdoa nem os seus filhos. Quanto mais de fora. Isso é cristianismo. Ele não tolera quem está no erro. Eu não entendo, amados irmãos, como alguém, como falei aqui, olha, aqueles que tropeçam, que erram, que caem. Às vezes, amados irmãos, vamos ser sinceros, nós nos tornamos indelicados e somos impacientes com essas pessoas. E no impulso da velha natureza, nós queremos agir ou agimos na carne. Ainda bem que as Escrituras deixou Jesus como exemplo. Que Jesus foi amoroso, foi bondoso, foi paciente, foi longânimo, benigno e bondoso conosco. E continua sendo. Jesus, amados, foi gentil para com todos. Ele sentava, comia com as pessoas e mostrava a verdade. Vivia a verdade. Jesus é o maior exemplo de benignidade e bondade. Jesus, como um homem perfeito, é o nosso maior exemplo de benignidade e bondade que devemos agir para com todos. Sabe por quê? Porque quando nós éramos como os incrédulos, Ele agiu com benignidade, com amor, com paciência conosco. Por que nós não podemos ser pacientes, benignos, agir com bondade? Sermos gentis com aqueles que tropeçam, que erram. Por acaso nós somos deuses? Jesus, em sua bondade, Ele não se prendeu a debates religiosos ou políticos, pois Jesus sabia que sua missão era salvar, era resgatar os que estavam perdidos. E tem muitos cristãos hoje que estão esquecendo disso. Esqueceram que a missão deles é para pregar, para salvar pecadores. Não é para estar tendo debate teológico crente com crente. Deixa Deus tratar com cada um. Apenas mostre a verdade, viva a verdade. Debate teológico não vai ajudar em nada. Debate político também não vai ajudar em nada a igreja. Porque Jesus tinha convicção que a sua missão era salvar e resgatar pecadores que estavam perdidos. Por isso
E nós vemos nas redes sociais tantos debates, crente com crente, brigando um com o outro, um falando mal do outro. E na igreja também. Estão esquecendo das almas que estão perdidas. E Satanás fica rindo. Devemos manifestar, amados, a benignidade e a bondade em nossas vidas em 3 áreas: através das nossas palavras, através das nossas atitudes e através das boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Tem um texto lá em Isaías 50, versículo 4, que diz assim: o Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, me desperta o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Irmãos, quando Deus nos chama para a salvação, Ele nos dá, sabe o quê? Uma língua erudita, uma língua educada, cheia de conhecimento, instruída na Bíblia aqui. Por isso, um crente, ele pode ser, aos olhos do mundo, um analfabeto, mas quando Deus o converte, Deus dá a ele conhecimento, educação e instrução na palavra de Deus, e Deus vai dar a ele uma língua preparada para aquele que está, uma palavra boa para aquele que está cansado. Olha para os apóstolos. Quem eram os apóstolos? Pescadores rudes, mas Jesus trabalhou na vida deles 3 anos, e depois da sua morte e ressurreição sobre os céus, eles aprenderam na prática a viverem, a praticarem, a pregar a palavra como Deus quer. O Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra que está ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, me desperta o seu ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Esse texto aqui de Isaías está se referindo ao Messias. Mas todos aqueles que têm um Messias em sua vida, Deus dá a ele uma língua erudita, um conhecimento, com educação, e é instruído na palavra de Deus. Então, amados, devemos manifestar essa benignidade e essa bondade em nossas vidas através de nossas palavras. Eu pergunto aqui, amados, primeiro para mim, eu vou me incluir. Nós, como é que nós estamos usando a nossa língua, as nossas palavras? É uma palavra que vai ajudar aquele que está cansado? Ou é uma palavra apenas para destruir, para magoar, para ferir, para entristecer? Paremos e pensemos, amados irmãos. Nós devemos andar, falar como o nosso mestre falou. Dizendo a seu tempo, sempre uma boa palavra ao que está cansado e necessitando de ouvir. Mas também através das nossas atitudes. Salmo 34, 14 diz: aparta-te do mal e faze o bem, busque a paz e segue-a. E há vários outros textos aqui, não vai dar tempo para nós lermos, que Romanos 12, 17 diz que não devemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Tiago, Jesus de Mateus 7, 1, não devemos julgar ninguém, nem ao nosso irmão.
Tiago 4, versículo 11 diz: nós não devemos falar mal do irmão. E Provérbios 24, 17 diz para nós não nos alegrarmos com a queda de ninguém, nem dos nossos inimigos. Esse texto é fantástico. Tem tantas pessoas que se alegram, né? Com a queda até do irmão. Tem gente na igreja que se alegra com a queda do ímpio. Aí é onde eu digo: benignidade e bondade. Está vendo como é diferente? Porque nosso Deus é benigno, Ele é bondoso. Abram comigo o texto aí de Provérbios. Provérbios 24. Já estou concluindo. Provérbios 24. (17 e 18). Provérbios 24. Versículo 17 e 18. Ele diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele o quê? Tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele o quê? A sua ira. Olha que palavra para a gente, amados irmãos. Sabe o que aqui, resumindo aqui, sabe o que, é que o sábio aqui está escrevendo? Inspirado pelo Espírito Santo. Olha, você, quando seu inimigo cair, não se alegre. Quando ele tropeçar, também não se regozije. Sabe por quê? Para que Deus não veja isso e lhe desagrada a Deus, e desvie dele a sua ira. Aquilo que você está querendo, a desgraça dos outros, sabe o que é que Deus vai dizer? Eu sou um Deus benigno, eu sou um Deus bondoso, e você não faça isso, porque eu vou desviar dele a minha ira que eu tenho para derramar sobre ele. Então, quando nós nos alegramos, quando alguém cai e você quer ver aquela pessoa na desgraça, até crente mesmo diz: está vendo aí? Foi por isso ou foi por aquilo? Aí Deus diz: ah, você está se alegrando, é? Então vou desviar a minha ira dele, eu não vou disciplinar mais ele, não. Só porque você se alegrou com a desgraça dos outros, principalmente do seu irmão. Você não é melhor do que ele. Por isso que Paulo diz: aquele que pensa que está em pé, que pensa, olhe que não caia. Você tropeça também, rapaz. Em outras palavras, Deus está dizendo: não se alegre com a queda de ninguém, não, porque você tropeça, e eu vejo seus tropeços todos os dias. E eu não uso de benignidade e de bondade, porque você não usa de benignidade e bondade com seu irmão, e também até com o inimigo. Por isso que Paulo diz: ó, miseráveis pecadores somos nós, amados. É benignidade, é bondade de Deus mesmo, é paciência que Deus tem conosco, é graça de Deus. Através das nossas atitudes, devemos manifestar benignidade e bondade. E mais na frente, Provérbios 25, 21 e 22 diz o seguinte, olha. O texto que Paulo cita lá em Romanos, Provérbios 25, 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Você quer receber a retribuição de Deus? Quando teu inimigo estiver fazendo fome, estiver passando fome lá, não se alegre com a queda dele, não, viu? Vê ele na miséria, porque você também era outrora um incrédulo, um miserável pecador, e usei de graça com você e restaurei você, restituí você. Mas se ele tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber.
Aí eu vou retribuir a você, mas não se alegre com a queda de ninguém. Profundo, irmãos. Como é que eu posso, amados irmãos, dizer que eu estou usando de benignidade e de bondade com alguém, se eu me alegro com a queda de um irmão ou de uma irmã, ou até de um incrédulo? Que benignidade é essa? Que bondade é essa? Que fruto do Espírito é esse? O Espírito de Deus não age assim, não. Ele é justo e quer que sejamos também justos diante de Deus. E através das nossas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. E Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Como eu falei já no início, em Efésios 2,10, que nós somos criados para as boas obras. Nós não somos salvos porque praticamos as boas obras, mas nós somos salvos para praticarmos as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras é Deus que prepara. Por isso nós temos que estar em total comunhão com Ele. Então, amados, nós devemos ser benéficos para com todos os irmãos. E aqui tem até ajuda em várias outras áreas da nossa vida, nossas boas obras. Paulo mostra lá em Tito que nós devemos ter cuidado, manter essas boas obras. Tito 3,8. Aqueles irmãos que são ricos devem ser ricos também em boas obras. Ajuda quem estão necessitados. E até os irmãos pobres não têm desculpa para ajudar os mais pobres, sendo ricos em generosidade. Porque tem pessoas, irmãos pobres dentro da igreja. Eu sou pobre, mas sempre vai ter um mais necessitado do que eu e você. Entenda isso, viu? Mas isso não é desculpa dizer eu não ajudo porque eu não tenho condição. Você tem condição. Se você não é a pessoa generosa, você nunca vai ter condição de ajudar, dizer que não tem de ajudar ninguém. Mas quem é generoso, o mesmo pouco, Deus é grato. Deus está vendo. Você quer ver uma verdade? Abra aí, 2 Coríntios, é o último texto que eu vou ler. 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios 8. Versículo 1. Até o 5, que diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Porque no meio, preste atenção, de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntárias, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Os crentes aqui da região da Macedônia, amados irmãos, as igrejas da Macedônia, como Paulo diz aqui, pela sua profunda pobreza, enquanto Coríntios estava negando dar assistência a Paulo, porque dizia que Paulo era um falso profeta, e até Paulo disse que não queria oferta nenhuma da igreja de Coríntios, as igrejas da Macedônia dizem, mesmo na nossa pobreza, nós queremos contribuir com isso, não nos impeça de levantarmos uma oferta para dar aos santos.
aqueles que estão precisando. Por isso, amados irmãos, pobreza não é desculpa. O que eu quero dizer aqui, pobreza no sentido financeiro. Eu não sou rico, mas sempre vai ter alguém mais necessitado do que eu. Todos nós. Isso não é desculpa para nós não sermos generosos e agirmos com benignidade com quem quer que seja. Porque quem é generoso, mesmo pouco ela dando, aos olhos de Deus é muito. Ela vai ajudar com o que tem, com o que Deus está lhe dando condição. E aquilo vem de dentro, porque isso é fruto do Espírito Santo. Devemos ser generosos com aqueles que necessitam mais do que nós. Muitas pessoas dizem que são convertidas, mas muitas ainda precisam converter o bolso. Não é só para dar dízimo e oferta, não. É para ajudar ao próximo. Tem pessoas que só querem receber e dar nada. Isso é generosidade. Irmãos, nós devemos agir com benignidade. Vou repetir as 6 virtudes do fruto do Espírito Santo, que nós já vimos para concluir. Nós devemos agir com amor, com alegria, com paz em nossos corações, com paciência, com benignidade e com bondade em nossas vidas. Para com todos. Roguemos a Deus. Muitas vezes nós pedimos tanta coisa. Senhor, me ajuda a evidenciar o fruto do Teu Santo Espírito em minha vida. E finalizo. Ou concluo, melhor dizendo, com o pensamento de um dos maiores missionários ou evangelistas que nós conhecemos, John Wesley. Ele disse o seguinte: faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder. Mas use de bondade e benignidade em todo o tempo. Porque temos o costume, de esperarmos que outras pessoas venham e se coloquem ao nosso lado. Tá certo, tem momentos que vai ser assim. Mas tem momentos, amados irmãos, que Deus nos chama para evidenciar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. É nós individualmente usando de benignidade, de bondade, porque Deus quer ver a atitude individualmente em cada um de nós. Ajudar alguém com benignidade ou bondade com aquilo que os outros nos dão é bom. Mas se Deus estiver pedindo com aquilo que nós já temos, para agirmos de benignidade e bondade para com o nosso próximo, será que nós temos essa capacidade? Tem horas que Deus diz: olha, abra o seu bolso, viu? Aquela sua roupinha lá, que você tem um guarda-roupa, tem um monte de roupa lá que você nem usa, está só no seu guarda-roupa, está só mofando. Vem inverno, entra inverno, você lava, bota lá, mofa de novo. Tire sua roupinha quando alguém quiser. Aquele que está necessitado, olha, precisando de uma ajuda, uma feira, uma medicação, não vai pedir à igreja, não. Eu quero ver sua ação para você abrir o seu bolsinho, olha, e dizer: está aqui, meu irmão, vá. Isso se chama
amor. Isso se chama ter paz com Deus. Isso se chama ter paciência com o próximo. Isso se chama benignidade e bondade como fruto do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: irmãos, amemos não só de palavras, e sim de verdade. E João é mais pesado, viu? Se nós vermos um irmão padecerdes, e nós temos recursos, e não ajudar teu irmão, onde é que está o amor de Deus em nossos corações? Sejam benignos, sejam bondosos, sejam pacientes uns com os outros. Parem e olhem a tolerância de Deus, a paciência de Deus, a bondade com Deus. Ele é quem nos conduz ao arrependimento. E se estamos em falta, amados irmãos, diante de Deus, diante dessas verdades, confessemos esse pecado, nos arrependamos diante de Deus e passemos a agir de forma verdadeira, de forma benigna e bondosa, como Deus age com as nossas vidas. Nós possamos agir com todo aquele que Deus colocar à nossa frente. Que Deus nos ajude, amados. Que Deus nos fortaleça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.